Você sabia que milhares de brasileiros podem perder o direito a uma aposentadoria ideal em 2025 por conta de um detalhe que parece insignificante, mas que faz toda a diferença? E se eu te dissesse que talvez você seja um deles e nem faz ideia de quanto dinheiro pode estar deixando na mesa todos os meses? Meu nome é David, sou advogado em Direito Previdenciário e nos últimos anos já ajudei centenas de pessoas a transformar sua realidade financeira ao corrigir erros que ninguém explica por completo. A próxima história pode ser sua. Assista este vídeo até o final porque hoje eu vou te mostrar como que as mudanças nas regras da aposentadoria por tempo de contribuição de 2025 pode impactar diretamente o seu futuro. E vou revelar uma estratégia pouco conhecida que pode te fazer economizar anos de trabalho. Algo que a maioria dos profissionais nunca menciona, mas eu vou compartilhar com você agora. Vamos junto? E aqui você sabe, nossos vídeos é direto ao ponto. E por falar em ponto, vamos falar então da primeira regra. Regra de transição por pontos. A escala aqui nunca para. Pense na sua aposentadoria como uma longa escada. Mas aqui está o problema. A cada ano, um novo degrau é adicionado. E você nunca sabe quantos ainda faltam para poder chegar ao topo. Como é que funciona essa regra? Na regra de transição por pontos, você precisa combinar, de um lado, idade e de outro, tempo de contribuição para atingir uma pontuação mínima que acaba aumentando todos os anos. Vamos explicar direito isso daí. Cada ano de idade corresponde a um ponto. Então, vamos imaginar que você tem 60 anos de idade. Então, você vai ter 60 pontos. E cada ano de tempo de contribuição representa também uma pontuação. Imaginando, então, que você tem 20 anos de contribuição. Então, você vai ter 20 pontos. Nesse caso, se você tem 60 anos, 60 pontos. Você tem 20 anos de contribuição, 20 pontos. 60 mais 20, 70. Nesse caso aqui, nós temos 70 pontos. Então, você precisa atingir uma pontuação mínima para que possa ter direito na aposentadoria por tempo de contribuição. Nós tivemos agora mudanças para 2025. Como é que fica para você poder se aposentar com a regra de pontos, que é uma regra muito vantajosa? Em 2025 fica assim, ó, mulheres, 92 pontos, tendo 30 anos de contribuição. Homens, 102 pontos, com 35 anos de contribuição. Mas atenção, essa pontuação continuará aumentando 1 ponto por ano até atingir um máximo de 100 pontos para mulheres e 105 pontos para os homens. Então é uma regra de transição, até ficar essa regra definitiva de 100 pontos para mulheres e 105 pontos para os homens. Vamos pegar aqui o caso da Dona Maria. Ela tem 60 anos de idade e 32 anos de contribuição em 2025. Então, somando isso, ela atinge exatos 92 pontos. Por quê? 60 anos equivale a 60 pontos, conforme eu havia informado. E 30 anos de contribuição equivale a 32 pontos. Então, nesse caso, ela pode se aposentar. Mas se Maria tivesse apenas 31 anos de contribuição, ela precisaria trabalhar mais um ano para poder atingir os 92 pontos. É como estar em um passo de cruzar a linha de chegada, mas não poder atravessá-la. Se essa explicação até agora já abriu seus olhos para algo importante, então deixe seu like agora e compartilhe com alguém que precisa entender isso antes que seja tarde demais. Vamos agora para a próxima regra. Regra de transição com idade mínima progressiva. A corrida contra o tempo. E se eu te dissesse que, mesmo tendo contribuído por décadas, você ainda pode não se aposentar simplesmente por não alcançar uma idade mínima? Veja só, deixa eu explicar bem direitinho. Como é que funciona? Além do tempo de contribuição mínimo, você também precisa atingir uma idade mínima progressiva que também aumenta a cada ano. Para 2025, mudanças. Então, 2025 já tiveram mudanças nessa idade mínima. Mulheres são 59 anos e 30 anos de contribuição. Já para os homens, 64 anos e 35 anos de contribuição. Importante, a idade mínima sobe 6 meses por ano até atingir 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens.
vai ser quando a regra fica em definitivo. Então, hoje, a regra atual para se aposentar por idade, 62 anos da mulher e 65 anos. Aqui você consegue antecipar com essa chamada regra de transição. O que é regra de transição? Só para a gente relembrar. Regra de transição é aquela regra de meio termo. Você não atingiu o tempo necessário, os requisitos necessários até 2019 com a reforma da Previdência, então você vai poder se aposentar, mas com uma regra intermediária. Então você nem vai pegar a regra anterior, a 2019, e nem vai ser necessário você preencher os requisitos cheios da regra atual. Então se criou algumas regras de transição, aí que é umas regras no meio do caminho. Uma delas é justamente essa aqui que eu apontei, que é a regra de transição da idade progressiva. Então ao invés de você esperar 62 anos, você que é mulher, você pode se aposentar por essa regra aos 59 anos de idade. E você, homem, ao invés de esperar os 65 anos, você pode se aposentar com 64 anos. Para você entender melhor, vamos imaginar ali o caso do Carlos, que terá 63 anos em 2025. E o Carlos já conta com 35 anos de contribuição. Infelizmente, Carlos não poderá se aposentar porque a idade mínima exigida será de 64 anos. Mesmo após uma vida inteira de trabalho, ele vai precisar esperar um ano a mais para poder receber o seu benefício. Tá? Então, é algo injusto, né? Fica aí. Você acha que é injusto? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua ideia a respeito dessa regra de transição. Agora então vamos para a próxima regra. Regra de transição com pedágio de 50% para quem estava quase lá. Se você estava prestes a se aposentar em 2019, mas faltava poucos anos, ainda há uma saída, embora ela tenha um preço. Como é que funciona? Vamos lá, presta atenção nessa regra. Se você faltava apenas 2 anos ou menos para completar o tempo mínimo de contribuição em 2019, pode optar por essa regra chamada pedágio 50%, sobre o tempo que faltava. Quais são os requisitos? Mulheres, 30 anos de contribuição e homens, 35 anos de contribuição. Vamos lá, para você entender. Vamos pegar o caso da Ana. Ela precisava exatamente de 2 anos para se aposentar em 2019. No caso, a mulher se aposentava com quanto tempo? 30 anos de contribuição. Então, em 2019, ela tinha 28 anos de contribuição. Nesse caso, faltava mais 2 anos para ela se aposentar, certo? Então, você vai somar esses 2 anos que faltava e acrescentar mais 50% desses 2 anos. Ou seja, mais 1 ano. Totalizando, ao final, 3 anos de contribuição para poder se aposentar aí com essa regra. É como se fosse pagar uns juros em tempo de trabalho por ter ficado tão perto de se aposentar antes da reforma. Acaba sendo bem mais benéfica, mas não é para todo mundo. Por quê? É necessário que até 2019 você tenha, no mínimo, 2 anos de contribuição. Aí você vai falar para mim, tá, David, mas eu não tinha 2 anos, eu tinha 3 anos. O que eu posso fazer? Bom, você tem algumas alternativas que já vamos estar comentando aqui, mas ao final desse vídeo eu quero te dar uma dica preciosa, como você pode conseguir se enquadrar numa dessas regras e fugir dos malefícios das regras atuais. Agora vamos falar da regra de transição do pedágio 100%. O desafio duplo que poucos estão preparados para enfrentar. Se você achou que o pedágio de 50% já era um negócio meio complicado, então imagina ter que pagar o dobro do tempo para se aposentar. Isso é que muitos segurados vão enfrentar em 2025. Quem estava há mais de 2 anos para se aposentar, faltando mais de 2 anos para se aposentar em 2019, só vai conseguir o benefício ao pagar os 100% do tempo que faltava. Vou explicar bem direitinho. Além disso, uma idade mínima obrigatória, tá? Mas não esquece, ao final tem aquela dica que eu vou te explicar como é que de repente você faz para enquadrar, para reduzir 100% e também de repente se enquadrar na regra de 50%, que é mais vantajosa do que a regra dos 100%. Vamos ver os requisitos para 2025. Primeiro, a mulher ela precisa de 57 anos e mais o tempo de contribuição faltante. E os homens, 60 anos mais o tempo de contribuição faltante. Pensa comigo o seguinte, em 2019... faltava você, homem, você estava com 30 anos de contribuição,
Para você se aposentar com a regra antiga, você precisava de 35 anos de contribuição. Logo, então, você faltava em 2019 5 anos. O que é o pedágio 100%? Pedágio 100% você vai pegar o que faltava e aplicar mais 100%. Ou seja, dobrar o tempo que você precisava. Então, em 2019, você, homem, faltava 5 anos para poder fechar os 35. Então, agora, para você poder se utilizar do pedágio 100%, você precisa cumprir mais 5 anos, ou seja, 10 anos. Então, lá em 2019, você vai precisar dobrar para poder fechar esses 10 anos. Além de ter uma idade mínima, homem 60 anos e mulher 57 anos. O benefício dessa aposentadoria é que ele tem um cálculo muito mais vantajoso do que o cálculo atual da aposentadoria da reforma da Previdência. Vamos imaginar o caso, então, de José. Em 2019, ele precisava de 3 anos para atingir um tempo mínimo de contribuição de 35. Então, ele tinha 32 anos em 2019. Então, com essa regra, ele precisará contribuir por mais 6 anos, que é 3 anos, mais 100% do pedágio para se aposentar. Então, agora, José vai poder se aposentar em 2025, aos 60 anos. Mesmo já tendo contribuído muito além do tempo esperado. Mas vai conseguir pegar a regra de transição, que acaba sendo mais benéfica do que a regra anterior. Essa regra parece justa para você? Comenta aqui embaixo se você acha que o pedágio 100% ajuda ou prejudica quem já contribuiu por tantos anos. Vamos lá, mais uma. Regra de transição para aposentadoria por idade. É uma saída menos conhecida, mas muito poderosa. Você sabia que existe uma regra que não exige um tempo de contribuição tão alto quanto as anteriores? E que, para algumas pessoas, essa pode ser a opção mais rápida e vantajosa para se aposentar em 2025. Como é que funciona essa regra? Essa regra mistura idade mínima e tempo de contribuição mínima, mas de uma forma menos exigente para algumas pessoas. Vamos lá, o requisito para 2025. Mulheres, 61 anos de idade e 15 anos de contribuição. Homens, 65 anos de idade, mais 15 anos de contribuição, tá? Então aqui vai ter um benefício principalmente para as mulheres, que ao invés de se aposentar com 62 anos, vai conseguir antecipar pelo menos um ano, tá? Vamos pensar no caso aqui da dona Lúcia, que trabalhou durante muitos anos em serviços informais, mas que conseguiu 16 anos de contribuição. Em 2025, ela terá 61 anos de idade, o que vai permitir a ela se aposentar mesmo sem atingir 30 anos de contribuição. Se ela não souber disso, poderia acabar trabalhando ainda mais e mais sem necessidade. Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou ter que trabalhar porque ainda não fechou o tempo. Quando na verdade já fechou o tempo e às vezes já fechou faz tempo que fechou o tempo. E aí, por falta de conhecimento, acaba deixando dinheiro aí na mesa. Você já tinha ouvido falar dessa regra menos conhecida? Comenta aqui se você já conhece alguém que pode se beneficiar dela ou algum outro comentário que de repente pode até ser pauta para o próximo vídeo. Agora que você já conhece as principais regras de transição de 2025, eu preciso reforçar algo muito importante. Não existe uma regra universalmente melhor. Cada uma dessas opções pode ser vantajosa ou prejudicial dependendo da sua situação. E o que fazer diante disso? Para escolher a melhor regra, você precisa saber exatamente quanto tempo de contribuição já acumulou e fazer uma simulação detalhada do seu histórico. Isso vai evitar perdas financeiras enormes e atraso necessário. Por isso, a importância de um planejamento previdenciário. Consulte seu advogado de confiança para que ele possa lhe passar a melhor situação, o melhor benefício, a melhor regra, a data e o valor que você vai se aposentar, para que você não cometa o erro que muita gente comete. E por falar em erro, eu vou revelar aqui o maior erro que as pessoas cometem quando tentam se aposentar, que é exatamente não fazer esse planejamento previdenciário de uma forma adequada. Por quê? Muitos brasileiros esquecem de conferir todas as contribuições registradas no INSS. E às vezes, anos inteiros de contribuição estão faltando ou errado. Qual que é a consequência disso? Você pode pensar que está apto a se aposentar, mas ao dar entrada no pedido, descobre que falta anos de contribuição. Ou ainda, o pior, acaba recebendo um benefício muito menor do que você deveria. Exemplo do Paulo, que trabalhou por mais de 25 anos.
mas algumas contribuições não foram registradas corretamente, seja porque foi lançado de uma forma errada ou ele teve algum registro que só estava na carteira e a empresa acabou não fazendo um recolhimento. Quando ele deu entrada na aposentadoria, foi negado e precisou aí recorrer judicialmente, esperando anos e mais anos para que o benefício dele fosse de fato reconhecido. E para você que chegou até aqui, aquela dica valiosa. Você às vezes está fazendo os seus cálculos e pensando assim, meu Deus do céu, em 2019 ainda faltava tanto para eu poder me aposentar. Ou já fiz o cálculo e não preencho nenhuma dessas regras, já estou com mais de 60 anos, eu vou só pegar a regra nova e vai reduzir. Calma lá. Existe a possibilidade de você fazer algo que vai dar um impacto na sua situação previdenciária. A maioria, grande parte das aposentadorias leva em consideração o tempo de contribuição. Ou seja, quanto mais tempo de contribuição, mais próxima a pessoa está para se aposentar e maior é o valor do benefício que ela tem para receber. Então, uma dica valiosíssima é a seguinte: procure aumentar o seu tempo de contribuição. Ah, David, como que faz isso? Existem regras preciosas que você pode estar utilizando para que seja possível isso. Com o aumento do tempo de contribuição, você pode reduzir aí as regras de transição, pode inclusive se enquadrar em outras regras. Vamos colocar um exemplo. Eu falei da regra de 100%. Eu falei da regra de 50%. A regra de 50% você precisa de 2 anos, né? Mas você faltava 3 anos. Só que se você aumentar o seu tempo de contribuição, o que era 3 acaba sendo 2, um ano e meio, e aí você poder se enquadrar na regra de transição de 50% e já poder conseguir a sua aposentadoria e você não saber. Como é que faz para aumentar o seu tempo de contribuição? Existem algumas situações muito pontuais que é possível. Por exemplo, você que trabalhou numa empresa e não teve a carteira assinada, você pode ingressar na justiça, uma ação trabalhista e fazer o reconhecimento do vínculo. Ou ainda, você já fez isso, já teve um reconhecimento de vínculo. Você precisa averbar, incluir esse tempo lá no seu extrato de contribuição junto ao INSS. Você também, que serviu o Exército, 1, 2, 3 anos, você também pode utilizar esse período, não só o Exército, a Aeronáutica, a Marinha e assim por diante, também pode utilizar esse período no seu tempo de contribuição e assim aumentar ele e aumentar bem. Também você que trabalhou aí exposto a uma condição de saúde, a um serviço perigoso, serviço insalubre, você pode converter esse tempo em especial para um tempo comum. Você homem vai ter um acréscimo de 40%, você mulher pode ter um acréscimo de até 20%. E isso tudo pode fazer com que aumente o seu tempo de contribuição. Além disso, você que teve uma microempresa ou você que trabalhou para o município, para o estado, para a União, você pode utilizar uma certidão de contribuição e aumentar o seu tempo junto ao INSS. Tudo isso é possível fazer com que aumente o seu tempo de contribuição e, com isso, você conseguir se livrar das regras mais pesadas que hoje estão previstas né, na legislação previdenciária e conseguir se aposentar antes do tempo ou ainda se aposentar um valor de benefício muito mais elevado do que você teria a oportunidade. Tá? E para você que ainda que ficou até aqui, a respeito desse tema, a respeito de tempo de contribuição, a respeito de agregar tempo de contribuição para você fugir dessas regras, nós também preparamos um conteúdo especial para que você possa se especializar, para você possa compreender e você conseguir se aposentar, ou você que é aposentado, aumentar o valor da sua aposentadoria. Nós transformamos esse conteúdo em vídeo e queremos deixar aqui para você, ó, aqui do lado, para você compreender e assim aplicar esses ensinamentos que nós deixamos nesse vídeo para que você tenha a melhor aposentadoria possível. Um forte abraço e Deus abençoe e até o próximo vídeo.